8 a 131, o nosso companheiro do Céu de Rio, Saulo Monteiro. E no Sustentação aos Passes, nós teremos Sérgio, companheiro de nossa casa, falando sobre honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, o capítulo 14, ingratidão dos filhos e laço de família. Mas para que possamos entender o estudo dessa tarde, vamos ver as perguntas que Kardec fez à espiritualidade. Não lerei todas, para que Saulo possa ter tempo nessa tarde de estudos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde também a todas. Que as nossas primeiras palavras possam ser sempre de uma gratidão profunda a Deus, que tem nos oferecido nesta oportunidade encarnatória a doutrina espírita. Ela não nos torna superiores a ninguém, mas ela nos traz informações que têm sido centrais para que nós pudéssemos conseguir visualizar a vida de maneira diferente e relativizar as experiências pelas quais nós temos passado, entendendo que precisamos tirar delas aquilo que em espírito, em verdade, nós realmente viemos fazer aqui. Às vezes, caminhando pelo mundo, em corpos de carne, cheios de necessidades, uma sociedade que requer uma série de cuidados e atividades, a gente se esquece de que é espírito. E ter a doutrina espírita, ter uma casa espírita de portas abertas todos os dias, ou quase todos os dias, é uma bênção para que a gente possa enxergar de modo diferente. E esse item, aliás, todo esse capítulo de O Livro dos Espíritos, ele vem justamente ao encontro desse exercício de enxergarmos-nos como espíritos e de entendermos que é espírito, do seu processo de criação até a perfeição relativa, como gostava de chamar Kardec, até a pureza espiritual, até a perfeição moral, progride, caminha por degraus e recolhe experiências nas mais diversas oportunidades encarnatórias e fora dela. É uma primeira relativização que nós precisamos fazer. Conseguir enxergar que o progresso ele se dá independentemente daquilo que muitas vezes nós desejamos. Muitas vezes nós tentamos entravar até o progresso com certas atitudes, mas o progresso vai acontecer. Outras vezes nós queremos acelerar o progresso das coisas e nem sempre conseguimos, porque depende de outras pessoas, de outras circunstâncias. Então Deus parece ter definido para a sua lei uma determinada forma de ocorrer que, independente da nossa vontade, vai se dar. Por isso que Jesus, por exemplo, quando esteve junto a nós, disse: todos os caminhos levam ao Pai. Porque mesmo as escolhas tortas, um tanto esquisitas que nós fazemos, elas vão nos levar, na sequência de erro, acerto, à felicidade. A gente vê, por exemplo, em A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 3, quando Kardec estudou o bem e o mal, ele vai filosofar e nos mostrar que o mal, ele é uma ausência circunstancial do bem. O mal não tem existência em si. O mal é a ignorância do bem. Então, se num certo aspecto eu ignoro uma virtude, há ali terreno para que um vício possa brotar. A partir do momento que eu recolho das experiências, desenvolvo aquela virtude, o mal já não pode mais se fazer presente. Leon Denis, estudando esse texto de Allan Kardec, no seu livro Problema do Ser e do Destino, quando ele vai na terceira parte, as potências da alma, cunhar justamente no capítulo A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, um sentido, um conceito para mal, ele vai dizer, tanto o mal é só a ausência do bem, que nós não podemos dizer a alguém, deixe de ser egoísta. E Leon Denis faz um estudo belíssimo. Fica a indicação do capítulo, porque realmente é de uma praticidade enorme esse capítulo de Denis. Ele diz, alguém, no exercício de deixar de ser egoísta, não teria nenhum sucesso. Porque o egoísmo é uma ausência. Ele diz, o vício é um buraco que eu não preenchi ainda com uma virtude.
Então é possível exercitar o altruísmo. Dá para tentar ser caridoso. E de tentativa em tentativa eu consigo. No momento em que eu conquistei a virtude altruísmo, aquele buraco que era o egoísmo foi tampado, foi preenchido. Preenchido de quê? De virtude, caridade. Então o mal, ele nem tem existência real. Do ponto de vista espírita, o mal é um buraco que eu vou inevitavelmente preencher ao longo das minhas experiências do meu progresso. E esse progresso se dá para todas as criaturas de Deus. Foi o que lemos aqui. Kardec, interessado nisso, perguntou: os anjos, por exemplo, percorreram todos os graus da escala? Porque até anteontem, nesta encarnação, ou em reencarnações muito permanentes ainda, porque presentes no nosso pensamento, nós pensávamos de maneira católica. E não há nenhum problema nisso. Respeitamos profundamente a doutrina da Igreja Romana e aqueles que lá estão. Até porque, como acabamos de dizer, estivemos até muito pouco tempo atrás. Mas para a doutrina católica, os anjos são criaturas especiais de Deus, perfeitas desde a sua criação. Por isso, especiais. Foram criadas com a posse de virtudes que o ser humano comum não poderá alcançar. O ser humano comum, de virtude em virtude, se santifica. Essa é a figura do santo. Um ser humano que conseguiu recolher virtudes. Mas o anjo sempre estará acima. Para a doutrina espírita é um pouco diferente. Kardec pergunta: o anjo passou por todos os graus? Olha a resposta: percorreram todos os graus. Aqui nós temos uma palestra inteira, talvez um seminário, porque isso é de uma conceituação tão prática, isso é de uma utilização tão diária, porque, por exemplo, quando nós, mesmo nós espíritas, quando encaramos a figura de Jesus e fomos ensinados, por exemplo, assim: Jesus é o nosso guia e modelo. Para ser feliz, é só imitar Jesus. Então, quando tiver em dúvida, pensa: o que Jesus faria no meu lugar? Nós aprendemos assim, né? Mas um percentual muito alto de nós, altíssimo, mesmo que não tenha coragem de dizer, pensa assim: ah, mas é Jesus. Como que eu posso querer me comparar com Jesus? E esquecemos da questão 129 nesse momento. Porque esse anjo, que para o Espiritismo é o Espírito puro, é aquele que alcançou a soma de todas as virtudes, é aquele que personifica a lei de Deus na sua vida. Em todos os seus atos existem hinos de louvor à lei de Deus, de maneira que nenhum ato seu foge da perfeição, da felicidade completa, da angelitude prevista por Deus para nós. Esse anjo, ele também começou do mesmo ponto de partida do qual nós acabamos de sair. Para o entendimento espírita, a diferença que existe entre Jesus e nós é uma diferença de tempo. Vejam bem, em A Caminho da Luz, Emmanuel nos mostra uma cronologia que é de se espantar. Porque Jesus, há 4 bilhões, veja bem, há 4 bilhões e meio de anos atrás, pela conta da ciência, aproximadamente 4,6 bilhões de anos, estava criando o planeta. Mais do que isso, dando conta da nossa galáxia. Significa que nesse estado de coisas, ele já era espírito puro. Concordam? Que não dá na escala espírita. Acabamos de estudar, semanas atrás, a escala espírita. Da questão 100 para cá, nós temos visto
que os espíritos se agrupam por determinadas características, e Kardec, de modo didático, chamou isso de escala. Então tem espírito inferior, tem espírito mediano, tem espírito bom, tem espírito superior. O anjo é o topo dessa escala. O espírito puro, a perfeição, a soma de todas as virtudes. Não dá para contar com alguém menos do que isso para criar um planeta. Na imagem romântica, por exemplo, de Emmanuel, ele vai afirmar para a gente que Jesus recebe uma bola de fogo, por isso que é uma imagem, né? Porque é para nós entendermos melhor, das mãos de Deus. É claro que não é o Deus antropomórfico, que nós entendíamos até pouco tempo atrás, mas ele recebe uma bola de fogo, e daquilo ali ele organiza a Via Láctea. Ora, tem que ter pelo menos todas as virtudes que existem para conseguir dar conta disso. Tem que saber de tudo. Se Jesus era puro espírito, há 4,5 bilhões de anos atrás, em que momento que esse espírito foi criado? Onde que as suas primeiras experiências encarnatórias se deram? Provavelmente, o mundo de expiações e provas, para fazer comparação com a nossa estadia aqui na Terra de agora. Provavelmente, o mundo de expiações e provas, em que Jesus viveu quando estava nessa condição, já não existia mais quando ele criou a Terra. Porque, usando as contas da Terra, a astronomia mostra que daqui a um tempo igual a esse, mais 4 bilhões de anos mais ou menos, a Terra deixará de existir. Porque o Sol, não tendo mais hélio suficiente para queimar, vai se apagar. Então será o fim da vida na Terra, daqui a 4 bilhões de anos. Então, quando Jesus criou o planeta Terra, possivelmente o mundo em que ele estava na época da regeneração, de provas e expiações, já tinha deixado de existir. Vejam que interessante. Todos passam por todos os graus. Nós podemos afirmar com tranquilidade que Jesus, quando na condição de expiações e provas, vivia as mesmas dores, dificuldades, traumas que nós vivemos hoje, e provavelmente tinha um Cristo que tinha se reencarnado lá naquele planeta e que era para ele modelo. Porque, como diz a pergunta seguinte, Deus cria perpetuamente. Deus sempre criou e criará para sempre. Então, naquela espiral evolutiva que Denis trabalha em O Grande Enigma, sempre tem alguém em cima para te puxar. E sempre tem alguém recém-criado que vai solicitar a nossa ajuda. Essa lei de solidariedade é que justifica Jesus vir à Terra e dizer, olha, vocês podem fazer o que eu fiz e até mais. É claro que ele não estava dizendo que dá para fazer o que ele estava fazendo naquela hora, ali. Ele sabe do nosso limite. É muito provável que nós não consigamos, nesta encarnação, dar conta de tudo que Jesus solicita da nossa ação no mundo. Porque estamos conhecendo essa ideia agora. É tudo muito recente para nós. Mas também não vale dizer, mas é porque é Jesus. Porque em algum momento ele começou. Tem uma palavrinha mágica que Kardec vai se utilizar no meio da sua nota, na verdade no penúltimo parágrafo da sua nota. No meio desse parágrafo ele escreve assim: são espíritos imperfeitos que reclamam contra as provas que experimentam e que por isso suportam-nas durante mais tempo, mas que conseguirão vencer, por sua vez. Aí tem uma chave importante para a gente: quando tiverem vontade. A diferença entre o nosso comportamento e aquele que Jesus sugere para nós mesmos é vontade. Porque de vez em quando, incomodados por certo cenário da vida, nós juramos que vamos mudar. Mas quando chega o dia marcado para mudança, a gente dá um jeitinho de adiar. Por quê? Porque aquele incômodo não está mais tão grande. Ou pelo menos é um pouco menor do que o prazer que aquela coisa vai nos trazer. Um exemplo muito claro para isso é a alimentação.
dieta. A gente jura que vai começar a dieta na segunda-feira. Só que a gente faz isso achando que a segunda-feira não vai chegar. Quando a segunda-feira chega e a gente está diante daquele pudim inesperado, a gente se vê na obrigação de adiar a dieta. Por quê? Porque o incômodo que nos fez prometer a dieta, diante de um pudim, ficou pequeno. Vamos combinar que diante de um pudim quase tudo fica pequeno. Por que isso? Porque o prazer sensorial que aquela coisa nos confere, no caso o pudim, é maior do que o que racionalmente nos incomodou. Eu conheci certa vez um médico, pneumologista, homeopata, espírita, fumante. Poxa, Carolina, não tem ninguém no mundo que saiba melhor de cor e salteado os males, por exemplo, da nicotina. Não tem a ver com saber ou não saber. Não tem a ver com ter racionalizado ou não, porque o prazer que o tabaco lhe conferia justificava todo e qualquer mal-estar, que depois, no futuro, quem sabe, ele seria cometido ou não, porque na estatística lá tem sempre alguém que fuma e o pulmão fica direitinho. Pouco, né? Deve ser bem pouco essa estatística, mas tem. Então eu crio determinadas artimanhas para fugir daquilo que eu sei que só eu posso mudar. É dessa vontade que os espíritos dizem. Quando Leon Denis, no mesmo problema do ser e do destino, fala que a vontade é a maior de todas as potências da alma, é disso daqui também que ele está dizendo. Quando eu reconheço onde está o problema, onde está a gênese do comportamento que causa sofrimento, e não mudo, é porque ele não me incomodou suficientemente. Quando aquilo estiver num nível de incômodo, e eu bater o martelo de que nunca mais será assim, nunca mais será assim. É o que Kardec chama de arrependimento. Lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec diz: a expiação só pode começar após o arrependimento sincero. Porque o arrependimento é a tomada de consciência do problema. Se eu não tomei consciência ainda da minha inferioridade, eu continuo acreditando nas coisas, por exemplo, que a vaidade, que o egoísmo me dizem. E quando alguém faz um elogio, eu acredito naquilo. O problema não está no fato de a pessoa ter elogiado. O problema quase sempre está na crença do elogio. Aquela criatura está vendo de fora, não tem convívio suficiente para atestar o que está dizendo, mas eu acredito. E conforme aquilo vai tomando corpo dentro de mim, eu vou deixando de enxergar a realidade. Há um caso muito interessante de Jerônimo Mendonça, que é alguém exemplar em termos de comportamento e que ficou na história do espiritismo brasileiro. Lá na sua terra, no Triângulo Mineiro, ele vivia já deitado sobre a sua cama, e após esse episódio que Chico narra, ele tomou realmente para si a responsabilidade das atividades da oratória e até do trabalho social que ele desenvolveu, mesmo deitado sobre uma cama, viajando o país afora. Mas houve um momento muito sério da sua saúde, das suas doenças, melhor dizendo, e ele estava com hemorragia que não se estancava por nada. Levaram-no até o hospital de referência da região, e os médicos disseram: olha, nós fizemos de tudo, você tem 2 horas de vida. 2 horas de vida. E ele, diante daquela notícia, pediu se podia pelo menos ver o Chico, pela última vez. Era um tanto distante, apesar da mesma região ali do Triângulo. Jerônimo estava numa cidadezinha próxima a Uberlândia, Chico em Uberaba. Os amigos, diante daquela situação complicada, diante do último pedido, conseguiram um avião, um teco-teco, colocaram a cama lá dentro e voaram para Uberaba. Chegando na casa da prece, alta noite já, Chico não estava. Chico estava numa daquelas suas andanças pela periferia, distribuindo pão,
e todos muito sobressaltados, nervosos, porque imagina, todo um esforço, Jerônimo chegou até aqui e o homem vai morrer antes do Chico voltar da sua peregrinação. E aí passaram-se 3 ou 4 horas até que o Chico voltou, e ele sangrando. Chico viu aquela comoção, ele trazia uma pequena multidão em torno de si pela atividade do pão, e todos se debruçaram sobre o Jerônimo. Coitado do Jerônimo, tadinho, ele está morrendo, o que nós podemos fazer? E o Chico pediu que levassem a cama para dentro da casa da prece, num cômodo mais reservado, onde ele pôde ficar a sós com o Jerônimo, aplicou-lhe um passe, e a hemorragia estancou instantaneamente. Num passe de menos de 3 minutos, a hemorragia parou. E o Jerônimo, estatelado diante daquilo, perguntou: Chico, qual foi a causa disso? Só pode ter sido algo espiritual, algo no meu perispírito, como corrigir isso? E aí o Chico falou: Jerônimo, você estava sangrando de coitadinho. Naquela simplicidade do Chico, né? Como assim de coitadinho, Chico? A sua saúde inspira cuidados. A sua reencarnação não é fácil. A sua prova é dificílima. Mas pior do que todas essas dores é você acreditar no que o povo diz. E o povo fica: coitadinho do Jerônimo, tadinho dele. E você acreditou, Jerônimo. Vê se para de se fazer de vítima e vai trabalhar. Até meio duro, né? O homem estava cego, tetraplégico, em cima de uma cama. Para de reclamar e vai trabalhar. Era a recomendação do Chico. E quando o Jerônimo conseguiu agregar esse valor vontade, ele criou uma obra assistencial que vive até hoje, que é enorme. Fazia palestra, ele estava naquela cama, e foi um dos oradores mais reconhecidos no início do século XX no Brasil. Não tinha fronteiras para o trabalho do Jerônimo. Quando o telefone foi possível, ele começou pela madrugada dentro, fazendo um trabalho pelo telefone, pedindo leite, pedindo alimento. Onde ele não podia ir, ele telefonava à vontade. A vontade que quase sempre, aliás, no jargão popular, no Brasil nós falamos que dá e passa, né? Vontade é alguma coisa que dá e passa. Esse é o desejo. É a vontadezinha. É aquilo que atende a algo de físico, de sensorial, do meu prazer. Se eu for disciplinado, a vontade do pudim pode dar e passar. Mas a vontade que movimenta a alma e que faz com que virtudes possam substituir vícios na minha personalidade, essa só quando eu tomo consciência da minha realidade espiritual. E nós estamos aqui tomando consciência, percebendo com os estudos espíritas o quanto nos falta. Não há problema nisso. Pegar, por exemplo, o texto do homem de bem, em Evangelho segundo o Espiritismo, quem de nós nunca leu aquilo e entrou em desespero? Aí você vira a página e vê os bons espíritas. Piora a situação. Porque a gente não consegue reconhecer nenhuma daquelas virtudes plenamente consolidadas em nós. O que vai acontecer depois dessa leitura desesperada é que é o mais importante. Porque eu posso fechar o livro. Encontrei algumas semanas atrás com um amigo que passava uns 2 anos e pouco por um grande problema familiar. E então, sabendo que éramos espíritas, perguntou onde íamos, entregamos o endereço do centro, ele frequentou por algum tempo, depois não nos vimos mais, deixamos de trabalhar juntos, nos perdemos de vista. Eu encontrei com ele ocasionalmente pela rua, passando assim numa avenida, e perguntei: poxa, quanto tempo que eu não te vejo? Você ainda vai lá? Ele falou: não, eu parei de ir logo depois daquela situação, frequentei alguns meses e parei. Aí, num julgamento bem equivocado, eu pensei, deve ter passado aquela dor inicial e ele deixou de ir. Por que você não foi mais? Não foi satisfatório? Ele falou: não, o lugar é até muito bom, gostei das pessoas que encontrei lá, só que aquilo dá muito trabalho. Nós precisamos respeitar. É legítimo. Porque é verdade. Olhar para a lista do homem de bem, para a lista do bom espírita, e entender que felicidade passa por executar aquilo ali, é um baita trabalho. Eu preciso começar a remexer as coisas desde já. E eu posso querer ou não. Não há nada de errado exatamente nisso.
Porque cada um de nós é dono de si. Livre-arbítrio está aí para isso. Como todos os caminhos levam ao Pai, em algum momento nós vamos nos encontrar lá na frente com a necessidade de um caminho reto, como diz Leon Denis, que pode ser ou não pela doutrina espírita, aliás. O nosso tem sido esse caminho, e nós temos sido felizes, temos tentado por ele, mas outros caminhos existem também, legítimos. Essa pode ser uma postura, após a leitura desesperada de um homem de bem. Ou a postura pode ser, a que nós temos tentado aqui, de começar, de acordo com o nosso tempo. Antônio de Aquino, por exemplo, no livro 1 da coleção, ele diz que é útil, é produtivo, que escolhamos uma virtude para desenvolver nessa encarnação. Uma virtude. Dessas grandiosas que nós queremos, que parece uma maravilha lá no outro, mas que a gente não sabe como desenvolver, escolhe uma e se especializa naquilo. Então eu desejo ser paciente. Se eu escolhi a paciência, eu preciso começar a planejar uma vida em torno disso. Já não vou reclamar mais. Olha como que Emmanuel, de maneira sutil, aqui na página, classifica aquelas pessoas das quais reclamamos. Presença difícil. Educado, né? A gente quase sempre dá outros adjetivos. Presença difícil. Quando encontramos uma presença difícil e escolhemos, elegemos a paciência como virtude dessa vida, nós precisamos agradecer a Deus. Porque nada melhor do que uma presença difícil. Ou a gente acha que paciência ou qualquer virtude é presente, é favor. Eu não faço mais isso. Mas tem quem, por exemplo, no ato da prece, na oração, diga: ah, Senhor, dai-me paciência. Eu já não faço porque é um tanto perigoso. Porque se aquilo que desenvolve paciência são presenças difíceis, quando eu peço paciência, o que Deus manda? Então é melhor ficar com aquelas que já existem e tentar, nesse cenário que Deus apresentou para mim, o desenvolvimento da paciência. Mas quase sempre a gente, ao contrário disso, reclama da vida. Aqui em Cabo Frio menos, mas lá no Rio a gente é muito ranzinza. E a gente vive reclamando das situações, das pessoas, das instituições, do país, da cidade, de todo mundo. Mesmo sabendo, espíritas que somos, que esse desenvolvimento de uma paz, de uma felicidade, de uma tranquilidade social, por exemplo, acontece de dentro para fora. Mas a gente reclama quando não vem de fora para dentro, e não virá. Foi mais fácil acreditarmos que Jesus era Deus. Repetimos, não vai nenhuma crítica à igreja ou àqueles que estão lá. Respeitamos profundamente, mas discordamos de maneira bastante forte também. Jesus não é Deus. Quando Jesus era Deus para nós, havia uma grande desculpa. Lógica, era uma desculpa doutrinária. Porque, vê bem, se Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, eu nunca vou ser essa pessoa, porque eu sou humano. Então, aquilo que eu cometo de equivocado, tudo bem. Aquilo que eu ainda não tenho, tudo bem também. Mas agora eu sei que Jesus começou simples e ignorante, num mundo primitivo, que passou por um mundo de expiações e provas e se viu diante dessas dificuldades que hoje enfrentamos. E que para chegar a essa angelitude, que o coloca, por exemplo, hoje na condição de Cristo, ele precisou utilizar o mecanismo vontade. Ele precisou planejar as situações da vida que eram desafiadoras. Ele precisou resistir a tentações. Ele precisou substituir vícios por virtudes. Porque mesmo
que ele seja como alguns querem, alguém que caminhou em linha reta, ou seja, que não utilizou-se do mal, é possível. O livro dos Espíritos ensina. Nem todos passaram pela fieira do mal, mas todos passaram pela fieira da ignorância. Isso já é muito. Porque por ignorar o bem, a gente se vê diante de situações, de escolhas complicadinhas. E ele passou por tudo isso. O progresso não tem fim. E nós temos desejado marcar as coisas com um termo final. Não tem fim. Há um texto incrível, que foi base, inclusive, para Kardec utilizar seu Evangelho segundo o Espiritismo. É aquela pergunta que ele faz a São Luís, intitulada Limite da Encarnação. Na Revista Espírita de 1864, Kardec ele coloca, se não me engano, no mês de fevereiro, se não for fevereiro é março, ele coloca um texto com o mesmo título e que é enorme. Fica claro que Kardec condensou aquele texto para apresentá-lo em Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando condensou, ele acabou retirando uma imagem muito interessante, na minha opinião, uma das imagens mais interessantes da didática de Kardec. Ele fala que se a vida espiritual, a vida do espírito, fosse um edifício arranha-céus, sabe, esses edifícios que eu olho e não vejo o último andar? É tão alto, eu sei que tem um andar final, mas eu não vejo de tão alto que ele é. Se a vida do espírito fosse um edifício arranha-céus, a reencarnação ocuparia os 3 primeiros andares. Olha a profundidade disso. Se a reencarnação só ocupa 3 andares de um edifício que é sem fim, isso significa, gente, que a gente vai encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar pela última vez e vai estar passando para o 4º andar de um edifício que não acaba. O progresso não acaba. Não foi só um jogo de palavras aquela passagem em que o jovem falou: ó bom mestre. Você se lembra da reação de Jesus? Ele não ficou feliz. Ele brigou com aquele jovem. Chamou a atenção. Não me chames bom, porque bom só o Pai. Não era um jogo de palavras. Não era uma comparação, simplesmente. Ele estava dizendo que bom, sabe, bom, bonzão, só Deus. Porque se alguém um dia for bom também, vai ser Deus. O bom de Jesus era a pureza espiritual de Kardec, a perfeição moral de O Livro dos Espíritos. Bom mesmo, só Deus. Então Jesus, que é um Cristo planetário, tem coisa nova para aprender? Tem que ter coisa nova para aprender. Porque no dia que não tiver mais nada para aprender, virou Deus. Isso nunca vai acontecer. Aí a gente, no mundo de expiações e provas, que é o 2º degrau de 5 numa escala de mundos, estuda um pouquinho e diz que terminou. Não é isso que um diploma nos faz pensar? É um grande engano. Os títulos do mundo são dos maiores enganos que existem. Porque eu acredito que ao final do doutorado, acabou. Se não tiver acabado no pós-doutorado, eu acabei. Acabou o quê? Acabou de conhecer um assunto sob a perspectiva da Terra. Porque, de repente, aquele assuntozinho fora da Terra já é outra coisa. Às vezes a gente faz isso com o Espiritismo. Acabei os livros de Kardec. Não fala isso. A gente pode ter estudado pela primeira vez, pela 10ª, pela 100ª vez, até a Gênese, até obras póstumas. Mas a gente não viu tudo. Heráclito, um filósofo pré-socrático, tem uma imagem muito interessante para isso. Ele diz: ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Da primeira para a segunda o rio mudou. E eu mudei também. E conforme o processo de aprendizado que eu fiz,
nesse tempo, eu olho o rio de um outro jeito. Quantas vezes abrimos o livro dos Espíritos e juramos que por um fenômeno de efeitos físicos, aquela pergunta foi colocada ali naquele dia, porque a gente não tinha visto a pergunta. Poxa, essa passagem do Evangelho, já fiz o culto no lar, né, por 30 anos, lendo da primeira à última página, não lembrava dela. Porque a gente não estava no tempo certo para encarar aquele ensino e conseguir ver nele um sentido. Aquilo não tinha mexido conosco. E agora mexeu. Então nós estamos startando, dando pontapé inicial o tempo todo, numa série de aprendizados. Que a gente possa se abrir para os novos aprendizados. Às vezes eles vêm por teoria, como aqui agora. Mas os mais importantes são na prática. A gente nunca tem certeza da nossa reação diante de uma circunstância antes dela acontecer. Só ali, no campo de batalha, na hora da luta, é que a gente consegue divisar aquilo que nós realmente somos. É enxergar quais são as referências que nos levaram até ali. Quase sempre porque as nossas caixinhas fechadas, Joana fala muito disso, né? Cristalizamos uma ideia às vezes. Resolvemos que é daquele jeito, e se não for daquele jeito, não serve. E a vida nos traz outras experiências, e nós recusamos, porque não nos servem outras experiências. Às vezes, um cenário novo, desafiador, por isso doloroso, nos é apresentado e nós negamos, porque nós não queremos coisas novas. Nós preferimos a nossa zona de conforto. Aqui, nesse território, eu consigo dominar. Eu controlo os fatores todos. As condições estão sob o meu controle. Quando eu sou retirado desse cenário e as condições mudam, eu fico sem chão. Porque cristalizei uma ideia. Resolvi que aquilo ia ser daquele jeito para sempre. E para sempre, na lei de Deus, nem existe. Leon Denis, um grande enigma, logo no capítulo 1, ele nos ensina que só tem existência real o que existir para sempre. Olha que desafiador do ponto de vista filosófico espírita. Só tem existência real o que não acabar nunca. Aí nós aguardamos ansiosamente o sábado para vir ao CELD. Porque no CELD nós nos sentimos melhores. Sob o amparo dessas paredes, desse teto, nós sentimos coisas que lá fora não conseguimos sentir. Então o dia que a gente vem aqui é um dia muito importante, porque esse lugar é muito importante. Mas esse lugar não existe. Porque ele não vai existir para sempre. E não vai existir para sempre porque o planeta também não vai. Lembra? 4 bilhões e pouco vai apagar o sol, acabou tudo. E a gente está apegado ao sapato, à camisa, ao carro, à casa, aos planos que nós fizemos para os outros às vezes. Não damos conta de fazer planos perfeitos nem para nós, quanto mais para os outros. Mas o outro é o meu filho. A gente acredita demais nos pronomes possessivos que também não vão existir para sempre. Se for meu, porque isso já é duvidoso, é por um tempo. Quando você está mais certo de que é seu, ele faz a mala e vai embora. E tem que ir. Uma vez um senhor chegou à casa espírita desesperado, com o rosto de quem tinha chorado por semanas. Eu tenho quanto tempo? 10? É agora, né? Então, obrigado. Dizendo que passou pelo transe mais complicado de sua vida. E sentou e começou a contar que ele tinha planejado, ao longo da sua vida profissional, que quando chegasse na aposentadoria, ele tinha que ter recursos para dar uma casa para cada um de seus filhos. 3 filhos.
ele trabalhou diuturnamente por essa meta. Privou-se de uma série de prazeres, deixou a família sem alguns lazeres que eram superficiais, que não eram a essência da vida, economizou com tudo que podia economizar e 2 anos antes de se aposentar conseguiu. Comprou 3 imóveis, 3 apartamentos no mesmo condomínio e chamou os filhos para aquele que ele dizia ter sido o dia mais importante da sua vida. Entregou a chave para os 3 filhos e sentiu que tinha cumprido a missão da sua vida. Até aí não há nada de errado, efetivamente, apesar de certo e errado ser muito relativo e pessoal. Trabalhou por mais 2 anos, se aposentou e foi ser feliz com a sua esposa, agora sem aquele peso nos ombros. Mas ele chegava para nos contar a história chorando muito. Nós perguntamos, mas por que esse estado de coisa? O que houve? Ele falou, pois é, meu filho mais velho era casado, tinha 2 filhos, morava de aluguel, entregou o apartamento e foi morar na casa própria. Foi uma alegria enorme o dia que ele abriu o apartamento para a família. O filho do meio estava por casar-se, era noivo naquela ocasião, casou-se, se mudou para o apartamento que ganhou e mora lá até hoje. O filho mais novo morava conosco, nem namorava na época ainda, não pensava em casar, não gostaria de morar sozinho e perguntou-nos se podia alugar o apartamento para fazer uma renda. Achamos muito justo e autorizamos, apesar de dizer para ele, olha, você faz o que você quiser, o apartamento é seu, você não precisa me pedir autorização. Aquela coisa que a gente fala da boca para fora, né? Já viu gente que controla o presente que dá? Aí você entrega um carrinho para a criança e fala, mas vai cuidar, hein? Cuida direitinho. Ou então outro vestiu a camisa que você deu, você pergunta, né? Ih, eu conheço essa camisa, hein? Quem te deu? A gente quer controlar, né, aquilo que a gente deu. E ele falou isso para o filho, mas foi da boca para fora, ele confessava. Um dia o filho apresentou uma proposta profissional que parecia perfeita. Disse a ele, pai, o meu chefe me chamou e disse que tem para mim uma promoção. Ele quer que eu seja gerente lá em São Paulo, mas para isso eu preciso fazer uma determinada pós-graduação, e que não tem no Brasil, só nos Estados Unidos. Então eu vou passar 2 anos nos Estados Unidos, e quando voltar, esse cargo é meu. Nossa, filho, que coisa maravilhosa, vamos comemorar. Mas tem um problema. A empresa não pode arcar com esse curso. Então ele vai me desligar, vai me dar uma boa gratificação, vai me desligar, eu vou arcar com o curso, e na volta o emprego está garantido. Mas para arcar com o curso eu preciso vender o apartamento. Nenhum problema, filho, como eu te disse, o apartamento é seu. Vendeu o apartamento, foi para os Estados Unidos. Nos primeiros 6 meses ele falava com a família diariamente, depois de 1 ano ligava mensalmente, depois de 1 ano e meio não sabia onde o filho estava mais, 2 anos e um pouquinho o filho volta. Feliz, contando a maravilha que foi o curso, os professores que ele teve, que eram estrelas naquela área. Arrumou-se na semana seguinte com o melhor terno que tinha e foi buscar a sua vaga de volta. Durante uns 3 ou 4 meses ele saía todo dia para trabalhar e voltava. Depois isso não acontecia mais, ele saía de vez em quando, já saía sem terno, até o dia que ele passou a ficar em casa a semana inteira, o pai estranhou muito e chamou para conversar. E o filho criou, segundo o que o pai nos contava, o dia mais difícil da vida daquele pai. Porque ele falou, pai, nunca existiu pós-graduação nenhuma. Eu vendi o apartamento e conheci o mundo. O senhor pode me perguntar por qualquer país, porque eu estive lá. Gastei todo o dinheiro. Nunca houve nenhuma promoção prometida. Eu fui demitido naquele dia. E agora eu estou desempregado desde que eu voltei. Não consigo me colocar nem na minha área, nem em nenhuma outra. E o desespero do pai não era a notícia somente. Parece um pouco com a parábola de Jesus, né? O desespero do pai é que ele tinha voltado a trabalhar, porque ele precisava ganhar dinheiro e dar de novo de presente para o filho o apartamento. Vejamos nós, como que às vezes a gente cria metas que estão para além da nossa capacidade.
que estão para além dos deveres que Deus nos confiou. Porque cada um é um. E tem um momento que eu não consigo mais controlar as condições ideais da vida do outro. Se mudança de pequenas referências já nos tiram o chão às vezes, quanto mais a vida dos outros. Por mais que o outro seja aquele que Deus me confiou. Mas com limites. E o limite qual é? O do livre-arbítrio. O da liberdade do outro. Que é absoluta. Claro que o livre-arbítrio é limitado pela condição espiritual de cada um de nós, mas é Deus que cuida desse limite, não é a gente. Nós não temos condições de avaliar o que é bom para o outro. A gente se confunde até nisso. Vocês já viram? Ama teu próximo como a ti mesmo. Como isso é um tanto genérico, vem os espíritos e falam, olha, amar o próximo como a si mesmo é querer para o outro tudo o que você quer para si. Está explicado, não está? Na teoria. Porque aí eu adoro berinjela. É real o exemplo, né? Eu adoro berinjela. Mas eu preciso entender que não é assim com a maioria de vocês. No meu aniversário, se alguém me der uma torta de berinjela, será um presentão. E eu posso depreender daí que aquilo que eu quero para mim é bom para você. E se você não gosta da torta de berinjela, eu fico até magoado. Porque, ora, meu Deus, eu fiz para o outro o que eu desejava para mim. Olha como a gente se confunde. Fazer ao outro aquilo que eu desejo para mim é a regra de ouro. O que eu desejo para mim? Alegria, felicidade, paz. Só que o que cria para mim felicidade não é a mesma coisa que para o outro gera felicidade. Então, do que você gosta? Aí o outro vai responder, jiló. Aí já ficou difícil, porque eu não gosto. Mas mesmo não gostando, sabendo que para o outro aquilo é a felicidade, eu vou dar um jeito de preparar um bom jiló para oferecer. E nesses esforços, a gente, pela lei de solidariedade, de sociedade, vai crescendo juntos. Viver não é difícil, mas nós temos criado metas de vida que são, primeiro, materiais, e que, segundo, estão acima da nossa capacidade humana para aqui e para agora. Então vamos pegar o homem de bem, os bons espíritas, e vamos dar um outro olhar, o que daqui eu estou mais perto de realizar. Quais são os caminhos que já existem em minha vida para isso daqui? Está escrito, por exemplo, lá, não desejar o mal a ninguém. Isso daqui eu estou quase perto. Né? Eu já não desejo mal para muita gente. Tem um ou outro lá em Brasília, né? Na televisão, que de vez em quando a gente pensa uma besteira. Vou começar por aí. Então, diante, está chegando agora outubro, né? Vai ser complicado. Diante da propaganda política, vamos tentar não desejar o mal. É treinar. É saber o meu tempo. Poxa, desejei. Calma. Está no Evangelho também. Pecado por pensamento. Não fazer já é virtude. Não pensar é uma virtude mais meritória. Mas não fazer já é virtude. Então, se eu desejo, mas eu não vou lá executar, olha, parabéns. Percebe? É um equilíbrio. Agora, eu não posso também ficar na fuga, né? Ah, eu desejo mesmo, ainda eu desejo, eu vou desejar para todo mundo. Não. Eu preciso de esforço. Mas um esforço temperado pelo autoconhecimento. Por isso que é tão importante. Saber do que eu sou capaz. Saber em que medida eu consigo. Porque senão a gente vai pegar esse texto aqui e vai querer ser anjo amanhã. Vai achar que imitar Jesus é dar a outra face hoje. E aí nos colocamos metas que são altas, numa certa proporção. E deixamos de dar metas em outras em que nós já conseguimos. Então a gente está nesse exercício de equilíbrio. Que nós possamos efetivamente tentar treinar naquele nível que a gente já sabe que dá. Para que a gente possa, quem sabe, como ensina Antônio de Aquino, sair com uma virtude, pelo menos, mais desenvolvida dessa experiência encarnatória. Lembrando, para finalizar, Allan Kardec diz, aliás, nesse texto, Os Bons Espíritas, que o bom espírita se reconhece
pela transformação moral. Mas graças a Deus, Allan Kardec não colocou um ponto, mas uma vírgula. E continuou com uma outra oração. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Vamos ficar com a segunda oração. Vamos fazer esforços. Vamos colocar a vontade em uso. Para isso nós temos muitas ferramentas. A gente aqui tem a ferramenta Leon Denis. Vamos conhecer a parte terceira de O Problema do Ser do Destino. Ali tem exercícios práticos para usar a vontade, fazer esforço e, quem sabe, sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que estamos aqui. Como nos ensina Leon Denis, nós não somos melhores nem superiores a ninguém porque somos espíritas. Não somos melhores nem superiores a ninguém porque somos espíritas. Mas porque somos espíritas, nós podíamos estar já um pouco melhores. Graças a Deus. Agradecemos ao Saulo o estudo dessa tarde.